Nós estamos chegando ao Forte Hackenberg, o maior forte da linha Maginot, um momento esperado por todos do grupo. Mas bem na entrada, encontramos aqui um M10, pessoal. Sim. A turma é boa. Um M10, um tanque americano do final da Segunda Guerra Mundial. O Forte Hackenberg vai trazer muita surpresa para eles. Vamos conferir como foi a visita dessa turma bacana ao Forte Hackenberg. Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. E hoje a nossa viagem, como você viu na abertura, é no Forte Hackenberg. E mais uma vez eu vou mostrar aqui para vocês no canal. Eu não me canso de mostrar, mas vale a pena, né, Vinícius? Sempre vale a pena a gente visitar aqui. E esse é um dos locais que você visita no nosso tour pela Normandia, Bastogne, linha Maginot, Verdun, Compiègne e tantos outros locais. Nossa turma deste ano vai fazer uma visita exclusiva com um guia só para nós. Exatamente. As 40 pessoas aqui da nossa turma, dos 80 olha aí, anos tem um de pracinho dia aí também, olha aí. E aí, Paulo? O Paulo, deu seu baiano, o Paulo aqui. vai agora entrar na linha Maginot. Expectativa? Linha Maginot. Você já imaginou estar aqui? Não imaginei e realmente entender onde a guerra começou, né? Sim, em 1940. 1940, é o divisor de águas. Sim, a tomada da linha Maginot foi um golpe de mestre dos alemães. Mesmo porque existia por parte do Estado francês que se tivesse reagido a essa invasão, o mínimo que fosse, não daria seguimento ao que é, porque o exército alemão recuaria, né? Sim, com certeza. Vamos lá garantir, pegar o nosso ingresso? Vamos lá então. Viagem na História, Brasil. E a linha Maginot talvez seja um dos pontos mais emblemáticos da Segunda Guerra Mundial, porque ela condensa muito da mentalidade militar que dominava a Europa no período entre as duas guerras. Havia uma preocupação com a Alemanha, que foi derrotada, mas não destruída, vamos dizer assim, ao final da Primeira Guerra. Vocês se lembram que a Alemanha, quando se rendeu, o seu território ainda estava praticamente intacto. As tropas alemãs ainda estavam em território francês. Então, a rendição alemã ela foi muito mais política por conta do novo governo alemão, que tomou posse após a renúncia do Kaiser. Então a rendição foi muito mais política do que militar. Pois bem, pensando nisso, os franceses, já preocupados com uma possível ameaça alemã no futuro, após o fim da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes, os franceses deram início à construção de uma linha de fortificações que serviria para intimidar e para preservar o território francês, intimidando a Alemanha, que já era vista como novamente um inimigo a ser combatido no futuro. A França investiu muito dinheiro na construção dessa linha de fortificações, que teve início a construção em 1930 e a conclusão foi em 1936. Essa linha de fortificações, ela preencheu um grande espaço na fronteira entre a França e a Alemanha, começando na Suíça e indo até a Floresta das Ardenas. A ideia era que essa linha Maginot, essa linha de fortificações, chegasse até o Mar do Norte, mas por uma série de estratégias até então tidas como inteligentes por parte dos franceses, eles interromperam a construção quando alcançou a parte da Floresta das Ardenas, ali próxima a Liège, e como ali é uma região que tem muitos obstáculos naturais, a própria floresta, os rios, o terreno acidentado, então os franceses fizeram a suposição que não seria necessário fortificar da mesma maneira essa parte da fronteira, e também fizeram uma série de alianças com os belgas, que caso os alemães atacassem a Bélgica, os franceses adentrariam o território belga para unir as linhas de defesa da Bélgica com a da França. Lembre-se que a Bélgica também tinha uma mentalidade defensiva. O ápice dessa mentalidade foi o Forte Eben-Emael, que já foi alvo de um programa nosso. Os franceses, acreditando muito na linha Maginot, não se prepararam para uma guerra moderna. E o que aconteceu é que em 1940, em maio de 1940, os alemães, como os franceses esperavam, atacaram
declararam guerra e atacaram a França, invadiram a Holanda, tomaram o Forte Abbey-Mayol na Bélgica. Os franceses adentraram a Bélgica junto com as tropas britânicas para fazer frente ao avanço alemão, confiando que mais ao sul a linha Maginot daria conta do recado. Como realmente deu, porque a linha Maginot sobreviveu à guerra praticamente intacta. Mas entre as tropas aliadas e a linha Maginot havia uma brecha nessa rede de defesas francesas que ficava justamente na floresta das Ardenas. Os alemães, apostando na velocidade da Blitzkrieg, que é nada mais nada menos do que a combinação de tanques de guerra, aviões, tropas mecanizadas, passaram rapidamente por essa brecha, invadiram o norte da França e cortaram as tropas francesas e britânicas, chegando até o Mar do Norte, em Dunkerque. Isso fez com que a linha Maginot praticamente não tivesse uso. Os alemães, após dividirem as tropas francesas e britânicas e chegarem a Paris, eles então se aproximaram da linha Maginot por trás, pelas costas. Mas mesmo assim, a linha Maginot estava preparada para defender. Os oficiais e soldados franceses estavam decididos a não se renderem e enfrentar os alemães, mas o governo francês assinou o armistício. Em 2 meses a França se rendeu e a linha Maginot foi tomada praticamente intacta. Ô Vinícius, que fila que é essa aqui? O que é esse pessoal nosso tá aí? Isso daqui é pra gente entrar no Forte Ouvrage-Hackenberg, uma das maiores fortificações da linha Maginot, que tinha lá o conceito de defesa da França depois da Primeira Guerra Mundial, já que os franceses tinham medo de uma retaliação alemã, fortificaram totalmente a fronteira. Mas os alemães, sacanas que eram, fizeram lá o avanço pela Bélgica e não enfrentaram diretamente a linha Maginot. Mas eu não conheço muito esse lugar, não. Então quer dizer que todo o nosso pessoal aqui vai entrar na linha Maginot do Forte Hackenberg. Exatamente. Que privilégio, hein? Você já esteve aí dentro, Vinícius? Já em 2019, quando a gente estava aqui como pioneiro, né? No Viagem na História. Isso, e depois disso eu já vim aqui umas 3, 4 vezes e é um prazer levar esse grupo bacana nosso para mais uma visita ao Forte Hackenberg, a linha Maginot. E você, do Viagem na História, vai estar conosco. Para visitar a linha Maginot, não é só chegar no Forte Hackenberg ou em qualquer outro dos fortes que compõem esta linha. Você tem que fazer um pré-agendamento online, é só você digitar aí Forte Hackenberg e você vai encontrar o site onde você pode agendar a visita, porque para entrar na fortificação você precisa ter um guia especializado. O guia sempre é em francês ou em inglês, e uma vez dentro da fortificação da linha Maginot, você tem que levar agasalho, pois a temperatura dentro do forte, por mais que lá fora esteja 30, 35 graus, dentro da fortificação a temperatura cai para 10, 12 graus centígrados. E conforme você se movimenta no monotrilho, que corta as instalações, a sensação é ainda mais fria. Então, para visitar a linha Maginot, 2 coisas são importantes: o pré-agendamento e as roupas contra o frio. A gente está agora bem aqui na entrada, aguardando o nosso guia para podermos entrar no Forte Hackenberg. E a nossa turma está toda aqui ansiosa, conversando, na expectativa. Mas tem um integrante do nosso grupo que está mais ansiosa e mais nervosa, que é a Mari. Por que, Mari? Ah, uma ansiedade, né? Nunca imaginei entrar num forte assim. O Forte Hackenberg é todo preservado, lá dentro tudo funciona. Nós tivemos oportunidade de andarmos no metrô que existe dentro da fortificação, metrô simples, mas que servia para transportar tropas, armamentos, munição dentro dos quilômetros que o forte penetra dentro da encosta do morro onde ele está localizado. Tivemos a oportunidade de ver também um museu que hoje existe dentro da linha Maginot, dentro do Forte Hackenberg. Esse museu, para minha surpresa, é um museu muito completo no sentido de armas de pequeno porte. Então são metralhadoras, submetralhadoras, fuzis, pistolas, e eles têm uma coleção muito bacana
de todo esse armamento, além de terem também outros objetos do dia a dia da Segunda Guerra, como máscaras de gás, tanto para civis como para soldados, uniformes, documentos, enfim, só o museu que existe dentro do Forte Hackenberg já vale a visita. Muitas das engrenagens dos canhões e do sistema defensivo que compunha a linha Maginot ainda funcionam no Forte Hackenberg, e nós tivemos a oportunidade de vê-las em movimento, em ação, o que foi um tremendo de um privilégio, pois é a história ainda viva. Está subindo. Subiu a torre lá fora. Escutaram? Fechando lá? Nós vamos sair lá fora e vamos ver o topo abrindo. Após percorrermos o interior da linha Maginot, nós tivemos a oportunidade de sairmos no topo da casamata principal do Forte Hackenberg. E tivemos a oportunidade de observar como que funcionavam os canhões rotativos da linha Maginot. Os canhões, eles tinham uma cúpula de metal, e com a aproximação do inimigo, teoricamente, essa cúpula levantaria e os canhões poderiam disparar em qualquer direção, e com um alcance de até 8 km de distância, esses canhões rotativos da cúpula da linha Maginot. Essa imagem talvez seja mais emblemática do que era essa fortificação. Isso foi a torre aqui dos canhões da linha Maginot em funcionamento. Até hoje, mesmo tendo sido construídos em 1939, quando foi a conclusão, as torres funcionam. E os canhões, se a gente duvidar, ainda atiram, né? E o pessoal aqui, eu acho que curtiu bastante, né, Genaro? O que você achou? Demonstração fantástica. O guia, ele está lá embaixo, ele fez, né, o acionamento do mecanismo, a torre subiu, girou 360 graus e depois abaixou. Fantástico presenciais dessa experiência. Muito obrigado. Na Primeira Guerra Mundial, essa mentalidade defensiva de fortificações também reinava no alto comando francês, e muitos fortes foram construídos. Um destes fortes, que tem um vídeo aqui no canal, o Forte Douaumont, na Batalha de Verdun, foi tomado pelos alemães, e para os franceses retomá-lo em 1916 foi uma luta tremenda, pois a fortificação era muito bem construída. No caso da linha Maginot, prevendo exatamente isso, que a fortaleza Hackenberg, por exemplo, estivesse no poder do inimigo, os franceses desenvolveram uma técnica, ou seja, colocaram um ponto fraco que só eles, franceses construtores, sabiam. E quando os alemães defenderam o Forte Hackenberg contra o avanço americano, os franceses mostraram onde era o ponto fraco. Uma das paredes externas do Forte Hackenberg não tinha 3 metros de espessura como todo o complexo, tinha apenas 1 metro. E os canhões tinham um ponto cego para quem viesse do interior da França. No início de 1945, quando os americanos, avançando em direção à Alemanha, encontraram o Forte Hackenberg, eles perguntaram então aos franceses: existe algum ponto mais fácil para conseguirmos penetrar na fortaleza e desalojarmos os alemães? Os construtores franceses então apontaram: existe uma parede que tem uma espessura de apenas 1/3 do normal, e os canhões não podem apontar para quem vier do interior da França. Desta forma, os americanos atingiram esse ponto fraco, penetraram
no interior do Forte Hackenberg e renderam a guarnição alemã que ali estava ainda resistindo ao avanço americano. Nada como a guerra para ensinar. Mari, acabou a visita. E aí, como que foi? Uma experiência incrível. Incrível, acho que toda mulher deveria acompanhar o seu marido. Aproveitem, mulheres, porque é muita coisa que a gente nem imagina que esses homens trabalham e fazem lá dentro e constroem. A gente não imagina o quanto tem lá dentro. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa visita dessa turma, deste ano de 2024, ao Forte Hackenberg da linha Maginot. Vamos saber a opinião do pessoal. Numa palavra, como foi? Magnífico. Tremendo. Maravilhoso. Um sonho. Incrível. Um conhecimento. Memorável. Bela retrospectiva. Inesquecível. Espetáculo. Espetacular, velho. Excelente. Um mergulho na história. Muito boa, muito boa, muito boa. Memorável, memorável. Marcante. Inesquecível. Surreal. Superb. Inenarrável. Excepcional. Surpreendente. Histórica. Assustador. Esplêndido. Único. Fantástico. E frio, boa. Acho que o pessoal gostou. E você também pode visitar aqui o Forte Hackenberg. Venha marchar conosco na próxima turma. Tá? Para 2025 a gente já tem grupo para junho e para setembro. E é sempre um prazer trazer os amigos aqui para conhecerem locais como esse e tantos outros que a gente está conhecendo. E por final, o grito de guerra do nosso amigo Paulo aqui. Viagem na história! Brasil! Era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like nesse programa, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para nós. Aproveite também e garanta a sua camisa que pode te levar para a Normandia de graça. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. E eu volto logo com mais histórias. Até mais.